Queridos, nós estamos aqui, o púlpito é novo, vocês perceberam? Eu esqueci de falar do púlpito. A igreja está fazendo aniversário, nós investimos, compramos um púlpito novo, pago em 24 parcelas, o carnê também está aí para pagar, pagamos à vista, aqui o negócio é violento. Está aí o púlpito, eu tenho uma caneca nova, vou mostrar logo tudo. Que aqui a gente faz a propaganda, né, meus irmãos? Logo, logo, a venda em todos os canais de venda da igreja. Meus irmãos, nós estamos aqui, como você sabe, não só porque o púlpito é novo, mas nós estamos aqui completando 1 ano da nossa organização como igreja, louvado seja Deus, né? E celebrar aniversário, meus irmãos, é sempre um motivo de alegria. Tem uns irmãos aí que já não estão muito felizes de celebrar aniversário, já fez muito aniversário, fala, pô, já estou até, né? Mas é uma bênção, meus irmãos, celebrar aniversário, né? Mas quando a gente faz aniversário, também é um bom momento para a gente fazer um balanço da nossa vida, do nosso ano vivido, né? É sempre bom fazer um balanço. E essa igreja é tão novinha, ela tem 1 ano de organizada, 1 ano e meio de existência, não parece, mas louvado seja Deus que ela ainda é bem novinha. Mas isso não tira de nós a responsabilidade para que a gente possa também nos avaliar. E quando o tempo é tão curto, como é o caso do tempo que vivemos aqui, às vezes nos falta elementos para fazer uma autoavaliação, uma avaliação de como nós estamos caminhando como uma igreja e uma igreja do Senhor. Mas é necessário fazer isso. E a pergunta talvez seja, onde buscarmos então as referências para nos avaliar como igreja que somos e queremos ser? Nós não devemos fazer o balanço da igreja a partir de outras igrejas, da atualidade, que conhecemos, igrejas que sabemos que estão por aí, nem mesmo a partir dos modelos adotados hoje como cases de sucesso, porque agora tem isso também, igreja case de sucesso empresarial. Então você tem que ver se o negócio está dando certo, mas nem tudo que aparentemente dá certo, é certo. Então não é essa a nossa referência. Então, aonde nós devemos balizar a nossa avaliação? Obviamente, nas Escrituras. Aqui está o modelo e aqui está a fonte do nosso exemplo e das nossas referências, elas estão aqui. Agora, nós temos que olhar a partir do modelo de igreja formada lá na sua raiz, na sua base, a igreja dos apóstolos, porque nós, como batistas, inclusive, cremos na apostolicidade das igrejas. Somos uma igreja que vem sendo uma igreja ainda da época dos apóstolos, ou daquele modelo de igreja que os apóstolos começaram. Então, nós precisamos fazer isso, e nós temos um texto muito conhecido por todos nós, texto que eu já percorri anteriormente, hoje quero lê-lo integralmente, que é Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Esse texto nos apresenta de forma muito clara, muito eloquente, o impacto evangelístico, melhor dizendo, na pregação do verdadeiro evangelho. E também como essas pessoas que foram impactadas e alcançadas pelo verdadeiro evangelho, passaram a viver a partir deste impacto do verdadeiro evangelho. Então, para isso, nós vamos ler Atos capítulo 2, e neste texto nós vamos encontrar princípios da igreja, a história do nascimento da igreja, o poder para esse nascimento, e vamos ver um sermão sendo pregado. Não é por mim, mas um sermão pregado por um homem chamado Pedro. Então nós vamos ler Atos capítulo 2, e hoje você vai ler bastante Bíblia, fica tranquilo, eu vou ler que você vai acompanhar comigo. Atos capítulo 2, nós vamos ler todo o capítulo, é importante fazer essa leitura, para que depois a gente possa aplicar aquilo que vamos ler de forma bastante transparente. Vamos lá, Atos capítulo 2, talvez esteja escrito na sua Bíblia algo como a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo.
Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e de todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais de Deus. Fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços de morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança. Porque não me abandonaste no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E seu último túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo, prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem, pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, louvado seja Deus.
Mas essas 3.000 pessoas viviam de um jeito e de uma forma, e aqui está dito isso. A comunhão dos cristãos. Eles se dedicavam, eles que foram salvos e confrontados pelo Evangelho, ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por ela ser tão clara, eloquente, verdadeira, mas que ela possa falar agora aos nossos corações. Que o Senhor nos ajude, como uma igreja jovem, a compreender o que está escrito aqui e a viver isso de forma que Te agrada. Que o Espírito Santo de Deus haja em nosso meio e que transforme vidas e salve vidas, para a honra e glória do Senhor. Amém. Meus irmãos, esse capítulo todo que lemos, nos leva a um lugar aqui. O que você acabou de ouvir foi a pregação de um sermão, pregado por um homem chamado Pedro no poder do Espírito Santo. Diz o texto que alguns que ouviram esta palavra, ou seja, quase 3.000 pessoas, de uma comunidade muito maior que essa, que ouviu aquela mensagem, foi alcançada pelo Evangelho, e a igreja nasce então nesse momento, essa comunidade de cristãos nasce a partir desse momento. E ela tinha algumas características, sobre as quais eu pretendo e quero falar rapidamente hoje com vocês, mas eu creio que a mais relevante, e o que deixa claro esse texto para nós, é algo que ultimamente eu tenho falado repetidas vezes nos meus sermões e nos meus sermãos que eu prego aqui domingo após domingo. Esse texto nos mostra claramente duas coisas. A primeira é que gente precisa de Deus, mas a segunda também é que gente precisa de gente. E o que eu gostaria de falar hoje tem esse tema: gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Esse é o tema do meu sermão nessa manhã. E você pode dizer isso para mim, para você lembrar dessa frase e não esquecer? Vamos lá? Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Quando nós começamos a ler Atos, capítulo 2, e nós vemos lá no versículo de número 8, você vê que no dia do derramar do Espírito Santo sobre aquelas pessoas, no poder desse Espírito Santo, Pedro vai se levantar para pregar um sermão e falar sobre a necessidade de conhecer um Deus que foi morto e ressuscitou na cruz, chamado Jesus Cristo. O que nós vamos ver aqui é que as pessoas precisam de Deus. No último domingo nós tivemos aqui o pastor Marcos Grava, pastor da primeira igreja batista de Santo André, falando para nós sobre qual assunto, você se lembra? Missões. O que são missões? O que é o ato missionário, se não nós sairmos de onde estamos e pregar e levar a verdade do Evangelho àqueles que ainda não ouviram? Ele falou sobre isso no último domingo. E o motivo pelo qual nós precisamos falar de Deus a todo homem, a toda criatura, a todo ser humano nascido nessa terra, é o que está escrito lá em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então, gente precisa de Deus, porque isso é uma verdade universal. Todos pecaram e destituídos estão da glória, da presença, da graça de Deus. Não existe nenhum ser humano nesse mundo, nascido após Adão, que nasce sem pecado, que nasce sem a necessidade de arrependimento do pecado e do conhecimento de Jesus para a salvação. Não existe ninguém assim, nenhum ser humano. Mas também Romanos, no capítulo 1, versículo 16, diz que o Evangelho é o quê? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do gentio. Primeiro deles lá, que conheciam a lei, e depois de todos nós que aqui estamos. O Evangelho é poder de Deus. Então, nós vamos destacar algo aqui.
O Evangelho, as maravilhas desse Deus foram pregadas naquele dia em que o Espírito Santo foi derramado. Os homens saíram daquela casa e encontraram do lado de fora um monte de gente que tinha visto aquela ventania, aquelas línguas de fogo. Você imagina, meus irmãos, se acontecesse isso aqui. Os nossos vizinhos, vendo que uma ventania desceu aqui, línguas de fogo repousaram sobre esse lugar, e eles enchessem a rua de gente, e aí sai aqui todo mundo aqui falando língua. Não é piripiripiripiri, não. Porque essa aí eles iam falar, o que é que eles estão dizendo? O texto diz que cada um ouvia o Evangelho em sua própria língua. Jerusalém estava cheio de gente, de todas as nações, de todos os povos, que precisavam ouvir as boas novas do Evangelho, a salvação em Cristo Jesus. E Deus derrama a capacidade de cada um daqueles homens sair por aqueles portões e pregar as maravilhas de Deus em sua própria língua, no seu próprio idioma. E aquelas pessoas foram impactadas com o que ouviram. E o que eles ouviram não foi, Deus vai curar você, Deus vai te dar uma casa nova, Deus vai restaurar a sua família. O que eles ouviram foi, você precisa da salvação que só Cristo Jesus pode dar. E eles ficam impactados. Eles ficam sem saber o que estava acontecendo e queriam entender como é que isso aconteceu. Isso aconteceu por uma coisa muito simples, porque o Pai, ou seja, Deus, planeja a salvação. Jesus Cristo executa a salvação na cruz, mas é o Espírito Santo que aplica a salvação no coração de todo aquele que ouve e que crê. Nós não temos que ter a preocupação de levar pessoas à salvação em Cristo Jesus. A nossa preocupação deve ser falar do amor de Deus e da obra redentora de Jesus, e que o Espírito Santo aplique nos ouvidos, nesta manhã, essa verdade redentora de salvação. E nós precisamos levar essa palavra, isso adiante. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para fazer isso. Igreja, nós precisamos disso. E como é que nós seremos cheios do Espírito Santo se nós não buscarmos ser cheios do Espírito Santo? Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou para a nossa justificação. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus e pela ressurreição de Cristo Jesus. Ele está vivo, vivo, intercedendo por nós diante de Deus. Igreja, nós estamos diante de um desafio. Levar o Evangelho a todos aqueles que Deus coloca no nosso caminho. Nós precisamos dessa compreensão. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo Jesus, pela cruz de Cristo Jesus. Mas para fazer isso, nós precisamos fazer isso no poder do Espírito Santo. Missões precisam ser feitas, e nós faremos missões para a honra e glória do Senhor. Mas missões podem começar a partir da nossa casa. Missões podem começar a partir do nosso vizinho de porta. Missões podem começar a partir das pessoas que trabalham ao nosso lado no trabalho que cada um de nós desenvolve. Missões podem e devem começar com o caixa da padaria, com o caixa do mercado, com o amigo da faculdade, com o vizinho, com o parente que não conhece a Jesus. E talvez a pergunta sua é: como fazer? E hoje eu pretendo ajudar a igreja, falando sobre uma maneira de fazer isso. Mas eu quero falar, além de gente precisar de Deus, e o motivo pelo qual pessoas precisam de Deus, o motivo pelo qual gente precisa de gente. Queridos, o pastor Grava pregou no último domingo sobre a importância de missões. Eu preguei no domingo retrasado uma mensagem falando de um caminho de restauração, falando da importância que existe de nós olharmos para nós, para os nossos sentimentos, para o nosso coração, para a nossa vida, e cuidar de nós a partir de algumas coisas, da fala, da busca de ajuda. E se você esteve aqui nesse domingo, você viu quanta gente precisa de ser ajudada. Queridos, eu entendo que quem não veio, eu não vim porque eu já estava aqui. Mas eu entendo que quem não veio porque ou não entendeu, ou não está atravessando nenhuma luta no momento, mas que as pessoas foram criadas para viver relacionamentos. Gente precisa de gente, querido. E quando a gente olha para esse texto que a gente acabou de ler aqui, nós vamos entender que essa igreja, ela era família, ela era composta por gente que se tratava como irmão, e ela era uma igreja que não era igreja no culto de domingo.
era uma igreja que era igreja todos os dias. Hoje nós vemos igrejas, queridos, se tornando templos, lugares, espaços de reunião de gente. Muita gente, igrejas muito grandes, mega igrejas, e não importa o tamanho dela, mas igrejas que se reúnem sem um propósito claro do porquê aquela reunião existe. Igrejas hoje fazem grandes ajuntamentos, como diz, grandes eventos, eventos regados a muita tecnologia, tem luz, tem fumaça, tem música, tem emocionalismo, é quase um transe hipnótico às vezes. Eu vejo coisas que eu não entendo. A pessoa chora, mas se você perguntar para ela depois que ela chorou, por que você chorou? Ela fala, não sei. O ambiente, a ambiência, o momento. A pergunta que nós temos que fazer diante disso é qual o impacto disso nos relacionamentos interpessoais? No que isso ajuda? Como isso sustenta depois a vida desses que participaram disso? Esse é um extremo das igrejas. Mas tem um outro extremo. O outro lado é igrejas que realizam bons cultos. Cultos cristocêntricos, cultos bíblicos, mas que param no culto. Nós temos uma cultura trazida para nós, de uma religião dominante no Brasil. Quem aqui, assim como eu, talvez veio do catolicismo? Quem aqui veio do catolicismo? Quanta gente. Nós temos uma cultura templar na igreja. Para quem veio do catolicismo sabe que o importante é a reunião na igreja, no templo, no lugar. Ali é o centro da adoração. Missas, há muito pouco tempo, eram rezadas em latim, com o sacerdote de costa para o povo. Aí o povo fala, você entendeu o que ele falou? Ah, não entendi não. Tem culto também que você também não entende não. Mas não entendi não. Mas gostou? Não gostei também não. Veio por quê? Ah, porque disse que tinha que vir. É um outro extremo, igrejas que vivem o culto, e o culto é uma grande bênção. Você não gosta do culto, meu irmão? Animei, agora fiquei feliz. Agora vocês encheram meu coração de alegria. Eu quase que eu desço aqui agora, vou embora. Tem almoço aí já pronto para levar? Pronto, eu vou embora. Queridos, culto é uma alegria, é uma bênção o culto, mas se a nossa vida de cristão se termina no culto, nós temos uma dificuldade também. O porquê que a gente se reúne e ela para no culto? Isso não sustenta, não supre com eficiência as demandas pessoais de cada um de nós, e não pode ser assim. Porque igreja é isso, igreja é um lugar de relacionamento. E Atos capítulo 2, depois do sermão, da pregação, e depois de gente ser convertida a partir do arrependimento, do entendimento, que sermão bom de pregar, né, querido? O cara chega aqui num domingo e você prega esse sermão para ele, dizendo assim, vocês são culpados pela morte de Jesus, vocês são culpados, vocês levaram ele à morte. Mas vocês, diante disso, têm um problema. E aí, o apelo desse sermão não passa do pregador. Quem aí quer aceitar Jesus? O apelo é o contrário, o apelo é às pessoas. O que é que nós fazemos diante de tão grave situação? E a resposta dele é, arrependa-se e creia no Senhor Jesus. Simples assim. Mas diante disso as pessoas são impactadas pela salvação e começam a viver, e Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, fala sobre esse estilo de vida. E esse estilo de vida aqui fala de unidade. Unidade não é uniformidade. Uniformidade é todo mundo igual. Uniformidade é você ir lá na China e entrar num partido comunista e usar todo mundo a mesma roupa, cortar todo mundo o mesmo cabelo, todo mundo sentar igual, todo mundo falar igual, todo mundo andar igual, todo mundo tudo igual. Isso é uniformidade. Nós estamos falando disso, estamos falando de unidade. Uniformidade é a obra humana, unidade é a obra divina. Deus gera a unidade. E é na unidade que nós vamos ver a bênção do Senhor. E o que a gente vê aqui? Que essa igreja entendeu que precisava de Deus, porque ela precisava da salvação, mas ela entendeu que precisava de gente. E você precisa não só saber que gente precisa de gente, você precisa entender que gente precisa de gente e o porquê isso é necessário. E a primeira coisa que eu quero dizer, baseado nesses últimos versos, é isso. Gente que entende que precisa de gente, valoriza os relacionamentos. Essa é a primeira coisa que você precisa entender.
Gente que entende, não gente que sabe, não gente que acha que sabe, mas gente que entende que precisa de gente, valoriza os relacionamentos. O texto diz, no versículo 42, que eles se dedicavam ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Entenda uma coisa aqui. Quando o texto diz que eles se dedicavam, quer dizer que exige o quê? O quê? Dedicação, esforço, tempo, intencionalidade. Por quê, querido? Se dedicar à oração, comunhão, partir do pão e a aprender. Porque isso não é fácil. Aqui não tem, mas tem igreja que tem. Não é o caso. Aqui não tem. Crente difícil de se relacionar. Aqui não tem. Tem igreja que tem, aqui não tem. Igreja que tem crente difícil de se relacionar. Ou você pensa que a pessoa é crente, ficou fácil se relacionar com ela porque ela é crente. Aí é que engrossa o caldo. Aí é que o negócio fica esquisito, porque é estranho. Eles falam de dedicação, queridos. Dedicação ao ensino. Primeiro você precisa se dedicar a aprender a palavra. Depois a comunhão. Comunhão é compartilhamento de propósito. Você precisa entender que o irmão que está do seu lado aí, na sua frente, ele é diferente de você. Talvez você diga, graças a Deus. Porque outro igual eu, nem eu aguento. Você é igual a mim? Sou, então estou longe de você. Eu quero diferente. Ele é diferente de você. Mas ele diz que eles se dedicavam aos relacionamentos. Sabe aquele crente que aqui não tem, mas tem igreja que tem. Que ele fala assim para você: Eduardo, você precisa ir lá em casa, Eduardo. Estou te esperando, Eduardo. Você não aparece lá em casa. O infeliz nunca deu nem o endereço onde mora. Ele quer que você tenha uma revelação. Aqui não é lugar de revelação, essa igreja não tem. Deus vai me revelar onde ele mora. Ou ele fala assim, eu moro na cidade de São Bernardo. Já é alguma coisa para você encontrar ele. Você já vai encontrar o coitado lá. Mas ele também não marca o dia, nem a hora. Ele só fala, você precisa ir lá em casa. Aí o coitado fica esperando a segunda parte. Quando? Ele não fala. Mas aqui nós estamos entendendo que existe a proximidade física. Eles queriam, se dedicavam a isso. A oração. Queridos, nós tivemos aqui 2 vigílias. E o que me alegra eu falo, e o que me entristece eu falo também. A primeira vigília nós tínhamos uma quantidade de pessoas aqui, muito boa. A segunda tínhamos uma quantidade boa, mas menor do que a primeira. Isso me preocupa. Sabe por quê? Porque isso me mostra que você talvez não esteja dedicado à sua vida de oração. Você precisa orar. Dedicação. Ah, mas é chato. É por isso que você precisa de dedicação. Se fosse fácil, não precisa dedicar. Já viu alguém dedicado para comer pizza? Churrascaria. Ai, que luta. Ai, vou na churrascaria. Ai. Aí o irmão te chama para ir naquela boa, entendeu? Fogo de chão, de graça, de grátis, jardineira. Aleluia. Essa aqui, novilho aqui, ninguém quer não, né? Novilho e prata. Tá. Aí chama vocês, fala, ai, que luta, pastor, o inimigo se levantou. Eu tenho que ir na churrascaria, no fogo de chão, e o irmão vai pagar para mim. Ai, que luta, pastor. Não precisa de dedicação nenhuma. Ele nem chegou lá, você já está lá. 2 dias sem comer. Estou pagando nada, vou fazer valer o que eu estou aqui. Não precisa de dedicação, mas para orar precisa dedicar. A dedicação sustenta a unidade. Ele diz que eles se dedicavam. Sabe o que sustenta? A dedicação, querido. Nós temos aqui na igreja, talvez você não saiba, 3 vias que você precisa estar inserido para você dizer que você vive relacionamentos nessa igreja. A primeira delas é o ensino formal, escola bíblica discipuladora. Querido, você precisa vir na escola bíblica. Tem que vir, pastor? Tem. Por quê? Porque tem a escola bíblica. É. Porque se não tivesse, você não precisava vir. Já que tem, para que é? Para que você venha. Ah, mas é difícil, pastor. É claro que é. Porque isso é dedicação. Não desista, não. Você começou a vir e perdeu, não dá tempo ainda, viu? Não tem diploma, não tem problema, não. Pode vir. Dedicação. Nós temos o quê? Eventos. Falamos aí, evento das mulheres, evento de homens, piquenique. Meu irmão, não, deixa para lá. Piquenique. Meu irmão, eu vou contar aqui. Um casinho rápido. Tivemos o piquenique aí. O dia estava um pouco nublado. Um pouquinho nublado. Umidade relativa do ar um pouco alta.
Tem uns irmãos que dizem que está garoando. Mentira, não é garoa aquilo ali. É a umidade relativa do ar alta. E o piquenique era 3 horas da tarde. 15 para as 3, chego eu, com a cesta, minha mulher, os meninos. Não tinha ninguém aqui. Sentei no banco ali, olhando para a cara do outro, começando, meus 4 patetas aqui. Eu pensei, vamos comer essa cesta agora aqui, vamos abrir logo, comer, porque não vai ninguém não. E foi dando, né? 3 horas, o pessoal é batista, 3 horas, chega um irmão aí. O irmão chegou lá no portão ali, ele abriu o portão da recepção, deu uma olhada assim, sabe a esperança dele? Não vai ter ninguém, né? Aí ele olhou e me viu. Ele olhou, pastor está aí. Eu fiz, opa, piquenique e tal. Ele falou, já venho já, que eu estava olhando, não vi ninguém, saiu. Demorou para vir embora. Eu falei, foi embora. Me largou aqui. Não, mas ele voltou com a família. Falei, mais um tem. E aí começamos. O povo não sabia nem fazer piquenique. Tinha um outro irmão que chegou, nunca fez, quase 50 anos de idade, nunca fiz um piquenique, coisa linda, não sabia nem como que punha a toalha na grama. Vamos pôr aqui a toalha. Aí Deus é bom, né, meus irmãos? Começou a mandar os anjos dele, né? Foi chegando um, foi chegando o outro. Chegou muito, mas chegou lá a quantidade, demos risada, foi um tempo gostoso. Mas para que é aquilo? Não é só para a gente comer sentado na grama, com a formiga passando isso. Não é só aquilo ali. Não é. É para a gente ter o quê? Comunhão, conhecer, dar risada, ou a pessoa saber que você é gente normal, sabe assim? Porque crente é um bicho que às vezes não é tido como normal. Mas como você está sentado ali comendo junto, comendo um pão ali, o pessoal traz bastante comida. Venha, inclusive, no piquenique, que o povo traz bastante comida. Foi um tempo gostoso, mas são eventos, coisas que a gente faz com o objetivo de gerar o quê? Relacionamento. E a umidade relativa do ar estava um pouco alta, às vezes molhava a tampa, está garoando. Eu falei, não está garoando, para com esse negócio. Não está garoando, isso é ponto de vista. Era só a umidade relativa do ar, um pouco alta. Dito isso, não existe resultado em relacionamentos sem que você valorize relacionamentos. Se você não gostar e não se dedicar, você não mostra que valoriza os relacionamentos como aquela igreja. Mas gente que entende que precisa de gente, tem uma outra coisa boa, isso você vai gostar. Pastor, não gostei muito da parte do relacionamento, mas você vai gostar dessa segunda. Porque gente que entende que precisa de gente, vive milagres em meio à unidade. Dê um glória a Deus aí. Porque milagre é um negócio que você gosta, eu sei disso. Eu também gosto. Vive milagres em meio à unidade. Porque diz o texto que eles estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Mas diz que é porque eles se mantinham unidos e tinham tudo em comum. Querido, tem um Salmo 133 que você conhece muito bem. Salmo 133 diz, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, como óleo precioso derramado sobre a cabeça, desce pela barba de Arão, até a gola das suas vestes, como orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Amém. A união e a unidade entre os irmãos é algo que agrada a Deus. Nós temos vivido milagres aqui, queridos, que você nem sabe, porque eu não fico nem contando, porque é tanta coisa que a gente vive aqui. Aqui é um lugar de milagres. Se você quer um lugar de milagre, esteja aqui. Sabe por que Deus faz milagre aqui, meus irmãos? Porque a gente não pede milagre, a gente busca a Deus. E quando você busca a Deus, Deus opera na sua vida, em nome de Jesus, creia nisso. Já tem gente curada aqui, gente saiu do hospital, já tem gente com tanto testemunho para contar, família restaurada, casamento transformado, filho alcançado, porque Deus é Deus. Mas sabe aonde Deus faz, meus irmãos? Deus trabalha em meio à unidade da sua família. Precisamos viver a unidade, querido. Esses crentes valorizavam estar juntos. E nós precisamos resgatar o desejo e a vontade de estar juntos como igreja. E dessa maneira esperar os milagres e ações sobrenaturais que Deus faz no meio da unidade. Eu creio num Deus que opera milagres. Já falei isso algumas vezes. Você sentar na minha mesa, no meu escritório, em casa, tem uma plaquinha. Algumas. Mas a que está na minha frente diz assim, milagres acontecem todos os dias. Porque você estar aqui hoje é um milagre. Você ter acordado hoje de manhã é um milagre. Você ter um filho, uma casa, uma cama para dormir é um milagre. Tudo isso é a mão de Deus agindo na sua vida. E você precisa compartilhar isso com as pessoas. Isso você só faz através dos relacionamentos. Então, isso você vai precisar entender. Gente que entende que precisa de gente, vive milagres em meio à unidade. Mas tem mais uma coisa aqui no texto.
no versículo 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Gente que entende que precisa de gente, supre e se permite ser suprido em suas necessidades. Entendeu isso? Não. Gente que entende que precisa de gente, você vai dizer isso para mim. Não, você vai dizer, você vai repetir isso comigo. Vamos lá. Supre e se permite ser suprido em suas necessidades. Queridos, nessa igreja aqui, tinha gente rica. Tem muito aqui. Ô lugar para ter rico. Você perdeu, quando eu falo que você é bonito, você já não dá glória a Deus. Perde a chance. Falei que você é rico, você também aproveitou agora. Ô lugar para ter rico é nessa igreja. Viu só? Gente rica. Mas também tinha gente que não tinha dinheiro. Gente sem recursos. Aqui não tem. Mas a coisa que aqui não tem também. Tem sim. Claro que tem. Lá tinha gente de todo tipo. Agora, nessa igreja, o povo descobria quem tinha e quem não tinha. Não era também pelo espírito da revelação. Não era. Era pelos relacionamentos próximos. O irmão chegava, falava, esse tem. O outro chegava, falava, esse não tem. Esse precisa. Para esse sobra. E naquela comunhão, existia gente que precisava ser suprido, mas existia gente que se permitia ser suprido. E aqui a gente não fala só de dinheiro, porque aqui tem gente que tem dinheiro, e tem gente que não tem. Aqui tem gente que está vivendo o melhor momento da sua vida, mas tem gente que está atravessando o vale mais escuro da sua vida. Aqui tem gente que está com o casamento lá nas alturas, mas aqui tem gente com o casamento por um fio. Aqui tem gente que tem filho no caminho do Senhor, mas aqui tem gente que tem filho desviado longe dos caminhos do Senhor. Aqui tem gente que tem o marido cristão, a esposa cristã. Aqui tem gente que tem um marido que não serve a Deus, não tem um encontro com Jesus, e gente que não tem e não teve encontro com Jesus. Aqui tem gente que tem pai crente, que não tem pai crente. Aqui tem gente que tem necessidade, aqui tem gente que pode ajudar você a suprir a sua necessidade. Mas acabou o tempo de gente nariz em pé, que fala, eu não preciso. O ambiente complicado é o ambiente de crente. É um ambiente difícil, porque o crente, ele empina o peito, bota a roupa bonita, inclusive é um conselho que eu dou. Põe uma roupa bonita para vir na igreja, aquela melhor que tem, a roupa de ver Jesus. Porque quando a gente era pequena, a mãe falava assim, não falava? A sua melhor roupa é para ir na igreja. Só para ir na igreja. É porque o crente também naquela época só ia na igreja mesmo, né? Não ia para outro lugar também, né? Então ia para ir na igreja. Comprava roupa para ir na igreja, ver Jesus. Aí todo mundo bonito, arrumado, Bíblia embaixo do braço, vergonha de falar que tinha problema. Tudo bem? Tudo bem. Crente firme nos caminhos, no propósito, firme em Jesus, é família ótima, filho excelente, sou crente. Estava faltando cair no chão, mas não dá o braço a torcer. Gente assim, sabe onde chega? Em lugar nenhum. Ou sabe onde chega? Na depressão, na ansiedade, de uma solidão, ou de gente que vive acompanhado, mas é como se viver sozinho. Aqui, era gente que tinha necessidade de falar, eu tenho para dar. E alguém que precisava, eu preciso receber. E eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de amor. Eu estou falando de atenção. Eu estou falando de um abraço. Eu estou falando de um ouvido para ouvir. Eu estou falando de uma mão estendida. Aqui tem muitas mãos para se estender. E tem muitas mãos que precisam segurar nessas mãos em nome de Jesus, igreja. Gente que supre. E gente que se permite ser suprido. Mas existe mais uma coisa aqui. Gente que entende que precisa de gente, vive a alegria dos relacionamentos. Gente que entende que precisa de gente, vive a alegria dos relacionamentos. Queridos, diz o texto lá nos versículos 46 e 47, que todos os dias, eu gosto muito desse texto quando ele fala de tudo, todo tempo, todo dia, tudo e todos. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Uma vez eu preguei esse negócio aqui, e aí um irmão falou assim para mim, pastor, tem que entender uma coisa, pastor. Eu falei, pois não, estou aqui para entender, pode me explicar. Nesta época, as pessoas não precisavam trabalhar. Eu falei, eu sou um herege mesmo.
estou pregando uma coisa errada. As pessoas não trabalhavam, eu nunca pensei nisso. Ninguém trabalhava. Você acha que ninguém trabalhava nesse tempo, queridos? Todo mundo trabalhava, meus irmãos. E tinha uns caras lá, aqui não tem, mas naquela igreja tinha. Preguiçoso. Aqui não tem. O apóstolo, tem, aqui não. O apóstolo Paulo fala assim, aquele que não trabalha, que também não coma. Sabe por quê? Porque tinha uns crentes lá, que eu ouvi falar que Jesus estava voltando. Ele falou, bom, está voltando, trabalhar para quê? Vamos esperar. Deve ter ido na concessionária, comprou um Evoque, deu 1.000 de entrada, aqui não tem, mas tem jeito que tem, e botou um carnê. Jesus vai voltar mesmo? Tomara que volte nos próximos 30 dias, que eu só tinha os 1.000 da entrada. Deu 1 mês, deu 2, deu 3, chegou o guincho. Vou levar e vou embora. O cara falou, mas eu comprei. Por quê? Porque Jesus ia voltar, não voltou, eu pensei que não ia pagar a prestação. E os crentes não trabalhavam mais. Só que o crente não trabalhava, mas sendo ele crente, quando o povo se reunia para comer, quem que aparecia? O preguiçoso. Ô irmãos, estou aqui para compartilhar deste pão com os irmãos. O cara dava uma vez, dava duas, na terceira, Paulo falou, aquele que não trabalha também não coma. Tem que se levantar, tem que trabalhar, acabou esse negócio. Jesus vai voltar um dia, que te encontre trabalhando. Alguém fala, é assim, é. Coisa chata, hein? Queridos, o texto é claro quando ele diz que todos os dias, mesmo trabalhando, mesmo tendo dificuldade, menos irmãos tendo diferença, eles eram igreja. Igreja, ou seja, pessoas que adotam um estilo de vida. E o texto é claro quando ele diz que com alegria eles participavam das refeições, alegria e sinceridade de coração, comiam juntos. E comiam a comida que todo mundo levava, louvado seja Deus. Aí que é melhor ainda, né? Quando não comia só o do outro, mas eles se reuniam para comer junto e tinham alegria. Meus irmãos, eu tenho um negócio que talvez você nunca tenha percebido, eu vou contar para você. É um negócio muito difícil de perceber em mim, mas eu vou contar. Não posso mentir. Eu gosto de gente. É difícil você perceber. Eu gosto de gente. Quanto mais gente, mais eu gosto. Eu gosto de abraçar, de pegar, espremer, pegar na mão. Eu falei, o Guetel, pastor, coisa chata. Eu falei, mas eu sou chato mesmo. Eu gosto de gente. Relacionamentos. E tenho alegria nisso. Mas sabe o que isso me mostra? Um negócio que é muito contrário à cabeça de qualquer crente hoje. O texto fala assim, ó. Faziam isso, se reuniam com alegria, comiam juntos, louvando a Deus. E mais um negócio extraordinário, aqui é milagre. E tendo a simpatia de todo o povo. Meu irmão, você já imaginou um povo que não é crente, ter simpatia por crente? Isso é difícil. O trem difícil. Aí você fala, pastor, sabe por quê? O diabo. É o diabo. O diabo que se levanta para o crente não gostar de nós, não. Não gosta porque o crente é chato. O diabo tem nada a ver com isso, não. Os cabras se fecham. Somos melhores que você. Aí o cara tenta, mas não é aceito. Não dá para penetrar naquela bolha. Mas aí o povo olhava e falava, rapaz, o povo come junto, o povo dá risada, o povo gosta de estar junto, o povo vai na casa um do outro, o povo se ajuda, olha, aquele ali está ajudado, esse aqui estava quebradão, agora está ajudado nas suas emoções, aquele estava deprimido, encontrou alguém que o abraçasse, rapaz, aquele ali gosta daquele ali, eu quero fazer parte desse negócio aí. O povo tinha simpatia por aquele estilo de viver, meus irmãos. Nós temos que ter a simpatia do povo, não a antipatia do mundo, não o ódio, porque o mundo já nos odeia, nos estrutura e no sistema que Satanás governa, mas Deus nos fez luz do mundo, sal da terra, para fazer diferença onde quer que a gente vá. Nós precisamos acordar para isso, viver relacionamentos onde nós seremos conhecidos, acolhidos, supridos e teremos a chance de amar e de ser amados, queridos. Encontrando alegria nos relacionamentos que Deus nos permite viver. Eu termino meu sermão hoje, agora, diferente. Eu vou orar pela sua vida, eu vou pedir para que você coloque sua vida diante de Deus, mas eu quero terminar o meu sermão
falando sobre o que eu disse um pouquinho antes para você, quando eu disse que eu ia ajudar você a levar esse Jesus a outras pessoas e a viver bons relacionamentos. Nós temos um ano de igreja. E durante esse tempo nós pensamos a necessidade de crescer nos relacionamentos e uma maneira de fazer isso. E você tem me ouvido falar algumas vezes aqui sobre pequenos grupos. Pequenos grupos. Mas eu não queria só ter pequenos grupos na igreja. Vamos ter pequenos grupos e vamos fazer pequenos grupos. E orei, e busquei, e alguns já ouviram eu falar sobre esse nome, sobre essa proposta. Não tem nada de diferente, não tem nada de reinventar a roda, eu não sou, nem tenho desejo, nem o orgulho de inventar nada. Mas olhando para esta igreja e para as igrejas, e olhando para esse texto da palavra de Deus, eu entendo que um pequeno grupo precisa ser vivido em um lugar. E o lugar é a casa. Casa tem um poder muito grande na casa. Eu digo para alguns crentes aí, se você chamar alguém para ir na sua casa e oferecer para esse alguém, seja um café, seja uma pizza, um almoço, estou melhorando, um churrasco, que esse alguém seja eu. Não, nada disso. Mas, fizer tudo isso, e a pessoa olhar para você e falar assim, obrigado, declino do convite. Mais uma vez eu digo, não é o inimigo não, é tu o problema. Casa é um lugar gostoso. Você gosta da sua casa? A gente viaja às vezes, né, meus irmãos? Tem uns irmãos aqui que viajam muito. Tem os irmãos que, irmão para viajar, os irmãos que tem muita bala, viajante. Eu viajo de vez em quando também. Mas quando a gente viaja, você fica um dia, 2, 3, 5, né, 10, aqueles mais poderosos, 15, né? Vai dando aquela vontade, não vai? De voltar para casa. Tem gente que fala assim, não vai dando não, pastor, não vai dando vontade nenhuma. Vai dando vontade é de ficar no hotel mesmo, vai dando vontade é de ficar comendo, bebendo, dormindo lá. Não, mas vai dando vontade, saudade da cama, do chuveiro, do cheiro da casa, porque casa é um lugar muito especial. Eu quero falar para vocês sobre isso, sobre a casa. Casa. Eu queria que o nosso irmão colocasse a tela aí, sobre casa. Casa é isso, casa é lugar disso. Casa é lugar de conhecer, casa é lugar de acolher, casa é lugar de suprir, casa é lugar de amar. Os nossos pequenos grupos partem daqui. Nossos pequenos grupos se chamam casa. Casa. Por quê? Porque o que eu espero e oro, para que cada um aqui possa ter uma casa e encontrar uma casa. E a casa ser isso, um lugar onde você conheça a pessoa que muitas vezes senta tão perto de você e que você não conhece. Mas saiba que a partir do momento que você conhecer, você vai precisar acolher essa pessoa, aprofundando o seu conhecimento, acolher. E saiba que quando você acolher essa pessoa, você vai encontrar nessa pessoa necessidades. E diante das necessidades que você vai encontrar, você vai precisar suprir essas necessidades. E não tenha medo, querido. Porque se o cara pedir dinheiro emprestado para você, conselho que eu dou, não empreste. Pastor, não empreste. Falo mais uma vez. Em grego está escrito, não empreste. Hebraico, não empreste. Ser fiador, não seja. A Bíblia diz. Acolha com o seu amor. Acolha com o seu abraço. Acolha, suprindo as necessidades que ele tem. E se for dinheiro, você vai ter uma maneira de procurar alguém que possa saber como lidar com isso. Mas não é esse suprimento. É o suprimento que vai muito além disso. Mas a base para tudo isso precisa ser amor. Se você não ama, primeiro você quebra um mandamento bíblico. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, como a ti mesmo. Pastor, mas ser crente tem que amar o outro, pastor? Sim. Tem que amar o outro. Está dizendo na palavra de Deus. A casa tem esse poder. Hoje, ao final desse culto, nós vamos ter ali fora
Ali, tem uma mesa aqui, que a Érica vai falar sobre as necessidades dessa mesa. Lá fora você vai ter uma outra mesa. Eu queria que o Danilo e a Camila ficassem de pé, onde eles estão ali. Danilo, vocês conhecem, é o nosso segundo vice-presidente. Camila, tesoureira da igreja. Mas não tem nada a ver com o negócio deles estarem de pé. Eles estão de pé porque Danilo e Camila, durante muitos e muitos anos, tiveram sempre na sua casa reunião de pessoas através de um pequeno grupo. Nós temos gente sentadas nesses bancos aqui, que foram alcançadas por Jesus, não dentro de uma igreja, mas na sala do Danilo e da Camila. Danilo e Camila vão me ajudar nesse projeto, vão me ajudar nesse movimento de casas. Você deve procurar uma casa para fazer parte, mas além disso, você deve abrir a sua casa para receber pessoas. Hoje nós temos um número pequeno de casas, de algumas pessoas que se reuniram comigo por algumas semanas, e que nós vivemos um pouco dessa experiência da casa. E cada uma dessas pessoas, que assim entenderam e puderam, vão abrir as suas casas. Então temos pouquinhas casas, mas elas vão crescer para a honra e glória do Senhor. Elas vão crescer porque você vai entender a necessidade disso. Então, ao final do culto, eu queria que você fosse lá na mesa onde estará o Danilo e a Camila no hall, se você assim desejar, e preenchesse uma ficha, com o lugar que você mora, o endereço que você mora, principalmente o bairro e a cidade que você mora, para que a gente busque a possibilidade de encaminhar você para uma dessas casas, para que lá você conheça mais pessoas e aprenda a conhecer, para que lá você seja acolhido, para que lá você ache um lugar de suprimento e para que lá você possa exercer e receber amor. Eu termino o meu sermão hoje falando que gente precisa de Deus e gente precisa de gente. Sabe como você vai falar de Deus para as pessoas? Não é agarrando as pessoas pelo cabelo, no meu caso nem daria certo, e arrastando para a sua igreja. Vamos na igreja, porque Deus vai falar com você lá. Não, você vai falar de Deus para as pessoas a partir do momento que você levá-las para a sua casa, sentar com elas no seu sofá, e elas olharem para você e terem simpatia pela sua vida, e saber que aquilo que você tem, elas também querem ter. A paz, a alegria, a certeza de que existe um Deus que cuida de você. Isso tem mais impacto na vida das pessoas que qualquer sermão pregado. Isso é a vida de cada um de nós. Então, quando eu falo que gente precisa de Deus, convide pessoas para uma casa. Elas vão e devem ir com mais facilidade do que vir à igreja. Mas quando eu digo que gente precisa de gente, é porque você também precisa de pessoas. Eu preciso de gente. Me ajudem. Se tem uma coisa que eu não tenho medo de pedir, meus irmãos, é ajuda. Eu aprendi que sozinho é muito difícil. Fecha os teus olhos. Senhor, Deus eterno, Pai dos céus, hoje, Senhor, completando nesse mês 1 ano de igreja, o Senhor conhece o desejo do meu coração. E o desejo do meu coração é que essa igreja possa crescer em relacionamentos, em atos de amor, em acolhimento, suprindo uns aos outros as nossas próprias necessidades, no Senhor Jesus e com as mãos estendidas de cada um de nós. Que o Senhor nos desperte para fazer mais, para ir mais além e para nos parecer mais a cada dia com a igreja que o Senhor mesmo formou. Pai, que nós não olhemos só para nós, para as nossas próprias necessidades, mas que nós olhemos para aqueles que o Senhor tem colocado ao nosso redor. Que nós possamos despertar para isso, que nós possamos entender verdadeiramente e viver de uma forma de quem entende, de que todos precisam de Deus, para a salvação que só Jesus pode oferecer, e que todos precisam de gente ao seu lado, para nos ajudar a caminhar
essa tão difícil caminhada, que é a caminhada nesse mundo que é contra nós. Mas se Deus é por nós, nada será contra nós. Que o Senhor nos ajude. Fique de olhinhos fechados. É importante que cada um daqui tenha entendido essas duas necessidades. E talvez você que aqui está, nunca teve essa alegria, e eu digo alegria, de receber no seu coração Jesus Cristo como seu suficiente Salvador. Talvez você não entendeu até hoje que a morte dele na cruz e a sua ressurreição tem poder para levar você para o céu e mudar o seu destino eterno. E você precisa de Deus, como todos nós precisamos. O meu convite, a minha oração, é que se você aqui está e nunca recebeu esse Jesus, que você pudesse fazê-lo hoje. Isso não é uma mudança de religião, isso é uma mudança de destino. O céu se abre, a eternidade é prometida a todo aquele que nele crê. Você não perecerá jamais, mas desfrutará de vida eterna. Se assim for, não pretendo chamá-lo aqui, mas queria orar pela sua vida de onde estou. Levante a sua mão onde você está, para que eu possa orar por você. Se hoje você entende dessa forma, e você recebe Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador, me dê um sinal para que eu possa orar pela sua vida. Não quero chamá-lo aqui, pode levantar e abaixar a sua mão, para que eu possa ver. Deus te abençoe. Mais alguém? Fique à vontade. Amém. Eu quero orar e termino então. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa vida. Obrigado porque o Senhor nos abre os olhos e nos dá uma ferramenta poderosa para levar o Evangelho e para viver relacionamentos. Faz das nossas casas lugares de conhecer, lugar de acolher, lugar de suprir e lugar de amar. Esse é o meu pedido. Ajuda-nos, Senhor, e faz isso para a honra e glória do teu próprio nome, no nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja Deus, igreja, que você viva isso, que você experimente isso e que isso seja transformador na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus.